Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, no momento em que o jogo está sendo jogado. Me refiro especificamente ao grande jogo que mistura política, direito, justiça e que colocará o perdedor ou os perdedores diante de algumas instituições prisionais. Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trazer algumas informações de situações que estão acontecendo fora do nosso país, que servem como um alerta adicional. Já comentei com vocês mais cedo sobre um e agora pintou mais outro. E de outras situações também muito importantes que estão se dando aqui no Brasil, sobretudo envolvendo a Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bom, antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, mais cedo eu trouxe para vocês uma notícia de uma situação que está acontecendo na Argentina, né? A ruptura de relações diplomáticas entre a Argentina e a Colômbia. As relações com o Brasil também já não andam das melhores. Com a Venezuela já está rompida também. E agora a Argentina está, através do psicopata que virou presidente da nação, né, a irmã, está criando problema agora com o México. Bom, notícia no G1. Chamado de ignorante por Javier Milei, presidente do México rebate e diz que argentino despreza o povo. Bom, o Milei é um completo psicopata irresponsável, né? E o López Obrador respondeu aqui, chamando o Milei de fascista conservador, né? Se é que existe uma coisa pior para o cara ser na vida, né? Isso serve de alerta para todos nós do que foi o fenômeno que propiciou que uma figura como Milei chegasse até o poder na Argentina. Não vamos nos esquecer que antes de Milei governava um presidente republicano como Alberto Fernandes, que tinha uma pauta progressista também dentro de um país que tinha problemas muito semelhantes aos problemas brasileiros. Ele foi antecedido por um presidente de direita, um presidente que foi o Macri, que simplesmente vendeu quase toda a Argentina. Criou-se na Argentina um estado de repulsa tão grande que o peronismo, as forças progressistas conseguiram chegar ao poder. Mas, ao não conseguir dar conta de todos os ressentimentos, todos os abismos, todas as iniquidades que aconteciam na Argentina, o que se deu lá? Se propiciou a entrada ou o retorno de alguém de ultradireita. Então, é para a gente pensar muito no que aconteceu lá, porque o Brasil viveu um fenômeno parecido. Tivemos aqui o governo de uma figura, se é que a gente pode chamar como governo, né? Do inelegível, e nós conseguimos colocar um presidente progressista, um presidente dentro de uma frente. Mas se nós não conseguirmos avançar com as pautas, não diminuirmos as desigualdades sociais, não diminuirmos os ressentimentos, se a gente não conseguir esclarecer para a sociedade brasileira muitas das mentiras, muitas das falsidades, muitas das formas, os pânicos que eles jogaram para todos nós, a gente corre sérios riscos mais à frente, né? Portanto, é muito importante a gente estar chamando a atenção nos nossos canais, você que conversa com seus amigos, enfim, com pessoas que estão no governo, para que cada vez mais as pessoas tenham essa coragem necessária de fazer as críticas, de se envolverem nas questões, enfim, para que a gente não caia em armadilhas novamente, né? Bom, e aí vem essa notícia hoje aí para vitaminar a imaginação da direita. Lula e Michele aparecem empatados em pesquisa divulgada por Ciro Nogueira. Bom, uma pesquisa contratada por Ciro Nogueira não merece lá muita credibilidade, mas ela se soma a outros tantos alertas, né? Porque, por via das dúvidas, vamos fazer de tudo para neutralizar esse tipo de ideia, né? Olha, falta muito tempo para a eleição e o principal personagem desse universo conservador, né, vai para a cadeia. Isso vai ter impacto também, né, em muitas situações aí eleitorais mais para frente. Mas a direita está fazendo uma festa com isso muito grande, né? Como se nós tivéssemos eleições adiante. E eles estão comemorando, inclusive, a taxa de desemprego aqui no Brasil.
A notícia que cria um grande paradoxo, né? Que eles estão explorando desemprego sobe a 7,8% no trimestre terminando em fevereiro, diz IBGE. Olha, eles estão dizendo que o emprego é gigantesco. Gente, no governo Bolsonaro houve algum nível de desemprego que atingiu 7,8%, sempre foi daí para cima. A taxa de desemprego no governo Bolsonaro chegou a 14,9%. Então, são pessoas que ficam delirando, né? Em cima de franjas de notícias. Bom, o fato real também, que é muito importante, é esse aqui. Nós tivemos uma taxa de empregabilidade no mês de fevereiro que foi surpreendente. Mais de 300 mil vagas. Geração de postos com carteira sobe 21,3% em fevereiro. Analistas já revisam projeções. Mas o Lula não está tendo refresco não, tá, gente? Como eu disse sempre a vocês, os grandes veículos de comunicação, eles se conectam com essas forças extremistas espalhadas e defendem sempre as mesmas pautas. O jornalão aqui, nesse início de fogo cruzado que o Lula já começa a receber de uma forma mais intensa, publicou hoje no seu editorial: intervencionismo de Lula afugenta os investidores. Bolsa de Valores perdeu 22 bilhões nesse ano. Investimento direto já sofre com incerteza. Tá aí o Macron dizendo que vai jogar 5 bi aqui, a indústria automobilística dizendo que vai jogar 117 bi, enfim, mas aí se pega uma franja dessa aí, enfim, tem muita coisa para ser mexida, né? Não é por outra razão que quando eu fiz essa abertura aqui do papo com vocês hoje, que eu vi uma publicação do Sérgio Massa, que foi ministro da Economia lá no governo de Alberto Fernandes e foi o opositor do Milei na última campanha eleitoral. O que ele está conclamando todas as forças argentinas do campo progressista? Olha, fazer uma autocrítica. Então, ele ontem teve um evento e ele falou, olha, nós perdemos muitos votos no setor agropecuário e nós tivemos também, deixamos as pautas de segurança relegadas a segundo plano. Então, são fenômenos muito próximos, né? De situações que são exploradas no mundo inteiro, discursos de pânico moral, discurso de pânico vermelho, do pânico do comunismo, de figuras aleatórias, para sempre engrupir o povo, né? Então, tá dado aí mais um toque aí para a gente cada vez mais reverberar a nossa preocupação no enfrentamento. O governo não tem que ter apenas uma área de comunicação que faça publicidade ou comunicação, tem que ter o envolvimento do presidente da República como principal líder do campo progressista no enfrentamento e na politização desses temas todos, porque senão a gente fica numa luta desigual, né? Aí entrando aqui no inelegível, que a gente não pode deixar de falar dele, né? Bolsonaro pede a Moraes devolução do passaporte para viajar a Israel no dia da independência do país. Bom, isso aí hoje está sendo muito comentado isso, né? O tamanho da cara de pau da criatura, com a penca de situações que ele tem que prestar esclarecimentos, para dizer o mínimo, né? E tentando escapar do Brasil, porque a ideia é de fuga mesmo. Se ele vai para voltar, não volta não, gente. Não tem a menor chance e certamente o ministro Alexandre de Moraes não vai dar esse passaporte para ele depois de tudo o que aconteceu. Moraes dá 5 dias para a PGR se manifestar sobre a ida de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Já comentei com vocês aqui que não há desculpa no campo lógico para explicar o que o Bolsonaro foi fazer ali, a não ser o medo, o pânico, a covardia dele de não enfrentar a justiça, de não enfrentar as suas responsabilidades. Ele deixou todo mundo que o seguiu no sereno, como a gente sempre disse aqui para vocês. Alguns bolsonaristas caíam aqui e achavam que eu estava delirando. Não, que ele ia fazer exatamente aquilo que estava no protocolo que Trump fez nos Estados Unidos. Jogou as pessoas à tentativa de golpe e depois fingiu que não conhecia ninguém, que eram todos golpistas, eram loucos, né? Está aí hoje, lá nos Estados Unidos, e o roteiro aqui no Brasil se tentou copiar, né, por parte do bolsonarismo. Só que aqui nós temos um poder judiciário e um Ministério Público que estão operando, né, de uma maneira bem diferente do que as instituições lá nos Estados Unidos. Enfim, são situações diversas, né, e complexas, mas aqui as filas vão andar e estão andando. Bom, nesse jogo aí, o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes ele poderia liminarmente dar uma decisão ali contra o Bolsonaro, mandar colocar a tornozeleira eletrônica, outra medida qualquer, ou propriamente a prisão dele, ou uma prisão domiciliar. Ele poderia fazer algum tipo de... Poderia.
Mas o que ele fez? Ele jogou essa questão para ser avaliada pelo Procurador-Geral da República, que é um intelectual, o senhor Paulo Gonet, uma pessoa muito preparada, né? E ele não tem como não aplicar, não oferecer-lhe um entendimento que o Bolsonaro tem que ser sancionado. O que pode acontecer é o senhor Paulo Gonet pedir a prisão de Bolsonaro, que seria a medida mais radical, e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente não concordar, né? Para mostrar que ele não é de todo aquela figura, né, absolutamente intransigente, aquela figura que está perseguindo, aquela figura que está sem analisar todos os aspectos de uma situação como a do inelegível. Poderia acontecer isso. Pode ser que o senhor Paulo Gonet peça a prisão e justamente o Alexandre de Moraes determine a prisão. Pode ser que peça também a medida cautelar, tipo a implementação, colocação da tornozeleira eletrônica, e o ministro Alexandre de Moraes também concorde com isso. Pode, enfim, o jogo está sendo jogado aí, e como todo jogo, é necessário que nós que estamos assistindo tenhamos paciência. E você, como jogador, se você já jogou uma mera e simpática e inofensiva partida de buraco, uma partida de cartas, você sabe que você tem que ter atenção, tem que ter paciência, tem que observar os gestos do seu adversário, que está ali na mesa, né, para você fazer a melhor jogada. Então, está acontecendo exatamente esse tipo de situação. O jogo, certamente, vai ter a sua próxima movimentação, no máximo em 72 horas, ou um pouquinho mais do que isso, né, porque o prazo já está rodando desde ontem. Então, a gente vai ter aí alguma notícia aí a partir de segunda-feira, terça-feira, né, no máximo, né? Vamos aguardar. Já comentei com vocês também o papelão que estão sendo submetidos os advogados de Bolsonaro por aquilo que ele está fazendo. E o ministro Alexandre de Moraes, dentro desse contexto todo, acabou, nessa tarde, de dar uma decisão em relação aos ex-comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal, que é de não usar as redes sociais, que seria uma sanção também muito interessante para ser praticada contra a figura do inelegível para ele parar de reproduzir uma série de insanidades e de mentiras, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje a gente mostrou algumas cenas mais engraçadinhas no nosso encontro mais cedo, mas agora não vai dar tempo, senão o nosso programa vai ficar muito longo aqui. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Eu prometo trazer cenas muito interessantes no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá.